Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à quarta aula desta série especial que eu denominei Lições de Bob Proctor. O meu objetivo com esta série de vídeos é um aquecimento para a semana Mude Seu Paradigma, que vai acontecer no próximo mês. Então, você participando deste aquecimento, você começando a entender sobre isso, sobre paradigma, você vai ter informações valiosas para mudar seus paradigmas, o paradigma da sua empresa ou da equipe que você lidera. Tudo é paradigmático, tudo tem uma cultura. E daí você se torna múltiplas vezes mais produtivos, porque você saiu da caixa, como eu disse anteriormente nos outros vídeos. Como você sabe, essa série começou na segunda-feira e provavelmente vai até o final da próxima semana, então me acompanhe. E certamente você vai estar preparado para entender bem quando eu entrar na semana sobre o tema Mude Seu Paradigma. Muito bom? Então, esse aumento de produtividade, ele acontece tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Como você sabe, eu sou Francisco de Paula, e eu sou coach certificado pela Proctor Gallagher aqui no Brasil. Mas essa certificação ela é global. E a Proctor Gallagher é o instituto do Bob Proctor. E o tema de hoje é uma sequência. O tema para essa quarta aula é uma sequência das outras três que já tiveram. E se fizer isso, você pode mudar o paradigma que está limitando a sua empresa e a sua vida. Diga, fala bem, pensa bem, gente. Nós somos seres cheios de limitações, não é verdade? Quanta limitação! Agora, o que pouca gente sabe é que nós temos o poder de mudar isso na nossa vida. Nós temos esse poder em nós, temos o talento, nascemos com isso. Mas pouca gente aplica. Muito pouco. Muito pouco. Muitos poucos conhecem esse poder. E é por isso que eu estou aqui. Para mostrar isso para você, que você tem esse poder. E digo mais, não é tão difícil assim de acessar esse poder. Não é tão difícil de ter acesso a ele e mudar muitos parâmetros na nossa vida. Por que aceitar essa limitação? Por quê? Porque foi imposta a nós? Alguém impôs e agora eu tenho que aceitar. Não, que isso? Vamos sair da caixa. E quando a gente sai da caixinha, a gente enxerga um mundo que nós não estávamos acostumados a enxergar. Então, faça a sua pergunta aqui. E o pessoal já chegou aqui no Instagram, chegou aqui também no YouTube, enfim. Faça a sua pergunta, qualquer pergunta. Se eu não souber, eu digo que eu não sei, e depois eu te respondo. Vou pesquisar para te responder. Então, faça a sua pergunta aqui, que no final eu te respondo. O que nós vimos nas outras aulas? Sobre o que nós falamos nas outras aulas? Foi uma sequência. Perceba bem. No primeiro dia, nós falamos sobre o propósito de um objetivo, que é crescer. E outra coisa também interessante, que poucas pessoas sabem sobre o objetivo, quer dizer, a maioria já não sabe disso. Todo mundo pensa que a gente estabelece um objetivo na vida para a gente realizar coisas. Não. Você vai realizar. Isso é certeza absoluta. Mas o propósito de um objetivo é fazer você crescer. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer algo que você nunca fez antes. Porque se você fizer algo que você já fez antes, você não vai crescer. Então tem que ser algo que você nunca fez antes. E eu digo sempre o seguinte,
tem que ser algo que está acima da tua expectativa. Algo que você pensa assim, puxa, eu não sei como realizar isso. Tem que te assustar um pouquinho, né? Aí te assusta um pouco. Aí está de bom tamanho. Como eu disse, ele tem que ser do tipo C. Como eu falei na primeira aula, existem 3 tipos de objetivos, tipo A, tipo B e tipo C. O objetivo tipo A é algo que você já sabe como fazer. O objetivo tipo B é algo que você pensa que sabe como fazer. Agora, o objetivo tipo C é o diamante que você procura. Você não tem a menor ideia de como ele vai realizar. Mas, como eu expliquei ontem, você daí começa a estabelecer pequenas ações, como aquele exemplo que eu dei na aula de como se corre uma maratona. E carrega contigo, é claro, todos os dias o seu cartão do objetivo. Você escreve ele e anda com ele. E daí você fica em contato com o seu objetivo todos os dias. Uma pergunta aqui: não tem muita coisa na sua vida que no passado você não acreditava, mas que hoje você acredita? Muita coisa, não é verdade? E a mesma coisa é o teu objetivo. Às vezes você estabelece hoje e bate aquela dúvida em você: será se eu consigo realizar isso? Será se eu sou capaz de realizar isso? Bate aquela dúvida em você. Porém, é assim mesmo que começa. O mais importante que você está fazendo aqui é você primeiro estabelecer o seu objetivo, defini-lo. Porque se você não tem um objetivo definido, para onde você está indo? Você está indo para a dúvida. Ou então, você, a sua vida é igualzinho um barquinho sem leme, um barco sem leme. Imagine um barco sem leme no meio do mar. Para onde ele vai? Ninguém sabe. E a mesma coisa é a nossa vida. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer destino serve. Então, por isso a importância de ter o objetivo. E muita gente pensa que você muda um paradigma com uma técnica. É com uma técnica, é com um método. Porém, um deles é você ter um objetivo. É um dos métodos. Então, tenha o seu objetivo. Se você ainda não definiu, pare um pouco, pense um pouco e tenha o seu objetivo. Definam. Eu sei que muitos aqui foram casados e tal, e eu pergunto, quanto tempo você ficou preparando a festa do casamento? Quanto tempo você ficou preparando a viagem que você ia fazer com a sua família? Bem, está na hora de você sentar e preparar a vida que você gostaria de ter. E para isso você tem que estabelecer o seu objetivo. Está no vídeo de ontem, de antes de ontem, aliás, como você define o seu objetivo e o que você deve fazer. E na aula de ontem nós começamos a falar sobre paradigma, os fundamentos, como é que ele vem para nós? Como é que isso assume o poder na nossa vida? Como? A gente viu na aula de ontem. Vocês não assistiu, vai lá, que daqui a um dia as aulas vão sair do ar. Vai lá e assista. E o melhor local para você encontrar essas aulas é você ir lá no meu canal. Digita lá, procura lá, Francisco de Paula. Perfeito? Aí você digita lá no meu canal. Um jeito fácil de achar meu canal é você digitar o título desse vídeo aqui hoje. Você já acha meu canal rápido. Qualquer coisa você digita lá, Paradigma. Seu Senhor ou seu servidor. Que daí você já vai achar um vídeo interessante e daí você já acha meu canal. Clica no meu canal, clica lá em vídeos, você vai ter esses vídeos aqui logo na frente, que são os últimos vídeos que eu gravei. Tá bom? E ontem eu falei sobre como o paradigma é formado. Que você já traz você já traz o paradigma na sua genética. Ou seja, você já traz a sua personalidade na sua genética. E só existe uma pessoa capaz de mudar isso. E essa pessoa é você. Só você. Não existe milagre. O milagre está nas suas mãos.
Não existe guru. O guru é você. Não existe essa de que alguma coisa de fora vai conseguir mudar a sua vida. Não, não. A sua vida só muda dentro de você. E ninguém é capaz de entrar dentro de você. Tá legal? Muitos que fazem contato comigo se acham impotentes para mudar os paradigmas negativos que estão controlando suas vidas. A maioria dizem que já tentaram, mas não conseguiram. Então, a dica mais importante que eu posso dar para você hoje, aqui nessa aula, na quarta aula dessa série especial, a dica mais importante que eu posso dar aqui para você hoje é que só você pode mudar isso na sua vida. Só você. Mais ninguém. Eu posso ficar junto contigo durante o ano inteiro. Eu não vou fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas quem vai fazer essa diferença é você. Só você. Tá bom? Então assuma a sua vida. E você começa assumindo a sua vida dizendo o que você quer para ela. Legal? Mas entenda bem. Sabe essas pessoas que tentaram mudar do jeito errado? Ou seja, tentaram mudar às vezes tentando ver coisas fora? Talvez eles tenham tentado mudar o paradigma e não a causa raiz do paradigma. Existe uma causa que é a raiz, que é o começo. Nós estamos vendo aqui, desde terça-feira. Qual é a raiz de tudo isso? O que causa tudo isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você está com os níveis de vitamina C, D, baixo no seu corpo. Aí você começa a ficar muito gripado. Perfeito? Aí você vai no médico, o médico vê aquele quadro, né, em você e tal, e te dá um antigripal. Aí você toma aquilo lá, tá? Daqui a um dia você sai, coisa e tal. Mas daí daqui a pouco você pega outra gripe. E você não sabe. Aí no médico de novo, puxa, aí você começa a dizer para si mesmo, né? Ah, eu pego gripe com muita facilidade e tal. Ou seja, você está criando uma realidade que é irreal. Mas aí você pega outra gripe. Porque agora existe um outro fator que é mentiroso, que é que você pega a gripe com facilidade. Isso é mentira. E eu pergunto, qual a causa raiz? É a vitamina D. E a mesma coisa aqui. Qual a causa raiz dos seus paradigmas negativos? E o que a maioria faz? Foca no paradigma. Ou seja, foca no negativo. Ah, porque eu sou assim mesmo. Está focando no sintoma. E o problema não está no sintoma. O problema está na raiz. É uma raiz que você tem que descobrir o que é. Eu estou lidando aqui durante essa semana, eu estou lidando que você pode começar a mudar tudo isso quando você começa pelo problema raiz. Então comece, vá fazendo lentamente tudo que nós estamos vendo aqui. Nós temos que estar ancorado em algo forte. Porque o paradigma, ele é poderoso. Ele está controlando a sua vida. E vai controlar a sua vida desde o seu nascimento até o seu funeral, se você não fizer alguma coisa. Ele vai controlar a sua vida. É como um ritmo, é como uma hipnose. Você vive, mas é como se você não estivesse presente. Você só é arrastado. Lembra que eu falei das massas? Você é arrastado para aquilo ali. Então você tem que ter um motivo muito forte.
muito forte. Um motivo que você para e pensa assim: eu jamais vou desistir. Eu não me permito desistir. E isto é um objetivo. Aquele que não permita você desistir. Como a história que eu contei ontem do Ed Hillary, que foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Todo mundo dizia para ele que ele não conseguiria, que todos que tinham tentado tinham morrido. Mas ele foi lá em 1951, 1952 e conseguiu escalar o Monte Everest em 1953. Hoje tem avião até lá, mas naquela época ele andava 30 dias. Não tinha estrada, não tinha avião. Então ele caminhava durante um período lá, não sei quantos quilômetros, mas era mais ou menos por esse tempo assim. Primeiro ele caminhava tudo isso durante 30 dias, para depois começar a subida para as bases e escalar o Monte Everest. Então naquela época era muito mais difícil do que hoje. Mesmo assim ele foi lá e fez. Por quê? Ele queria. Aquilo era forte para ele, ele queria aquilo. E ele realizou. E eu lembro aqui até agora de um filme, eu não sei se vocês já viram esse filme, agora se vocês não viram, assista. Eu não lembro o nome do filme. Eu sei que, me parece que foi com aquele ator chamado Denzel Washington. O filho dele tinha um problema cardíaco, um problema no coração. E se o filho dele não fizesse uma cirurgia do coração, um transplante do coração, ele morreria, na é verdade, provavelmente ele morreria. E daí Denzel Washington, ele ele tomou um hospital como refém. Naquela época, eu não sei como era o sistema de saúde desse país, nos Estados Unidos, no caso, que contou a história do filme, mas me parece que se fosse esperar pelo sistema, ia demorar muito, o filho dele acabaria morrendo. E o que ele fez? Ele tomou um hospital, sozinho. Ele tomou aquele hospital. Estava armado, né? E ameaçou que se não fizessem um transplante no filho dele, ele ia fazer qualquer coisa lá, ia matar, aquela coisa toda. Mas, na verdade, ele só tinha uma bala. E sabem para quem era essa bala? Para ele. Porque o filho dele receberia o coração, nem que fosse o dele. Olha só que legal. E daí, ele se prepara lá para se matar, para que os médicos o operassem e retirassem o seu coração e fizessem o transplante em seu filho. Você entendeu? Não existe volta. Não existe como voltar, como retroceder. O seu objetivo ele tem que ser algo assim. Para você, no primeiro buraco, não desistir. Senão você desiste. Tem que ser algo muito forte assim. Por isso que você tem que estudar com o tempo o que você quer. Então, o objetivo ele tem que ser algo que consiga ser muito superior a qualquer paradigma. Imagina só, a única bala que ele tinha lá era uma bala para ele. Por que ele colocou só uma bala lá? Para não ter que atirar em ninguém. Se ele tivesse 6 balas lá, ele podia atirar em alguém. E isso não era da personalidade dele, matar as pessoas, pelo amor de Deus. Mas o objetivo era forte o suficiente para superar qualquer paradigma negativo. E o seu tem que ser dessa forma. Você entende? Veja bem, durante mais de 15 anos da minha vida, eu trabalhei ensinando pessoas a falar em público. E era muito interessante o que acontecia. No primeiro dia, o aluno chegava lá na sala, eu chegava bem antes lá no ambiente, e eu arrumava a sala lá. Eu arrumava. Aí, eu tinha uma câmera, não era igual essas câmerazinhas pequenininhas hoje, não, que você pega, bota um lugar assim, as pessoas nem vê que ali tem uma câmera. Igual essa câmera, por exemplo, que eu estou falando aqui. É uma câmera pequenininha, mas tem um poder incrível.
Mas quando eu comecei a ensinar, eu comprei uma câmera, uma Panasonic, uma grandona, eu guardo ela de lembrança até hoje aqui. Nossa, ela trouxe muitas realizações para a minha vida. E o aluno chegava lá na sala, eu armava no tripé, ele chegava lá, ele olhava aquela câmera, você sabe o que quer falar em público, né, gente? Gente, você sabe que o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. E o aluno chegava lá, ele olhava para aquela câmera lá, ele ficava desconfiado, mas ele encarava. Ele encarava. Eu tive dois fatos interessantes que aconteceram comigo. Eu fiz o primeiro dia de curso numa cidade lá no Mato Grosso até, chamada Alta Floresta. Aí eu fiz o primeiro dia no curso. Legal. Aí o pessoal veio para o segundo dia. No segundo dia tem um exercício que é tremendo, sabe? Gente, quando eu fiz o exercício, teve uma meia dúzia de alunos que falaram assim: eu não vou ficar nesse lugar aqui, não. Deus o livre. Saiu correndo e saiu para fora, porta fora e foram embora. E eu falei para o rapaz que estava, que preparava tudo, eu falei para ele assim: rapaz, corre atrás desse povo, vamos trazer esse povo de volta. E um outro fato bem interessante é que um rapaz queria conhecer como era o curso. Numa cidade, a cidade de Ourinhos, lá em São Paulo, eu ia ministrar dois cursos, um uma semana, outro no fim de semana. Aí ele falou: professor, posso ir lá para saber mais ou menos como é? Eu falei: claro, pode vir aqui. E ele foi. Ele começou a tremer lá. Ele começou a tremer. Ele falou: professor, eu não estou me aguentando. Só de olhar. Eu não estou me aguentando só de olhar. Você percebe que é assim? Você percebe que quando você estabelecer seu objetivo, talvez você possa ter esse tipo de reação? Essas pessoas, eles enfrentaram. Eles enfrentaram. E eles mudaram. Teve uma vez, no último dia do curso, eu estava no hotel, estava tomando café, aí chegou uma mulher. Professor, posso falar com o senhor? Eu falei: claro, senta aqui, me coloquei à disposição de vocês. Professor, eu já escrevi meu último discurso, mas eu estou com algumas dúvidas. Aí eu expliquei para ela: vai para sua casa, treina o seu objetivo, treina diante do espelho e daí você vai estar pronta para esse último dia maravilhoso. E ela foi para casa e na noite ela deu um espetáculo na sua apresentação. Um espetáculo. Gente, isso aconteceu em uma semana. Então, por isso que cabe só a você de tomar essa coragem e de enfrentar. Então, se você ainda não decidiu, não definiu o que você quer, qual o fundamento da sua vida, você precisa definir isso. Senão senão você não consegue mudar seu paradigma. Não sei nem o que dizer, mas você não consegue. Você não consegue mudar a sua vida. É o primeiro passo, é esse. É o seu primeiro passo. Acreditem em mim. Eu estou trabalhando com isso há muitos anos. Eu já quebrei muito a minha cara. Acreditem em mim. Comece definindo o seu objetivo. Nem que você consiga, nem que você leve horas, leve dias, leve semanas, não importa. Defina, dê um prazo para você e defina o seu objetivo. E olha, ele vem para você, tá? Porque você tem os seus talentos. Então, o seu objetivo, ele vem para você. E eu diria que é quando você começa a mergulhar nessa definição, você está sendo corajoso. E existe uma inteligência universal. E isso virá para você. Acredite em mim. Você conhece seus talentos. Você conhece o talento que Deus lhe deu. Então, quando alguém, sinceramente, deseja assumir o comando da sua própria vida, é porque ela quer evoluir. E é o teu caso aqui, porque senão você não estaria aqui me ouvindo às 7 horas da manhã. Então você quer elevar o seu nível de consciência. Mas para que isso aconteça, qualquer pessoa que tomou essa decisão, ela sabe que vai pagar um preço. Como aqueles alunos pagaram o preço quando tiveram que enfrentar a câmera
lá no meu curso de oratória. Uma outra coisa, pagar o preço não é muitas vezes o que a gente pensa, não. Pagar o preço assim tem uma dimensão diferente. Como, por exemplo, às vezes, o preço pode ser muito alto. Muito alto. Agora, se você quer deixar que o paradigma controle a sua vida, você tem que pagar o preço, porque senão ele vai continuar controlando, você vai continuar tendo a mesma vida que você tem. Mas eu sei que você não quer mais isso. Por exemplo, pagar o preço é deixar de se reunir com seus amigos, por exemplo. É deixar de fazer coisas que você ama fazer. Você ama fazer aquilo. Aí você vai deixar de fazer aquilo que você ama ou vai reduzir muito aquilo que você faz. Você está acostumado a fazer aquilo todo dia. Por exemplo, você está acostumado a se reunir com seus amigos todo fim de semana, não agora, mas, e fazer um churrasquinho lá com os amigos. Ou então você está acostumado a sair toda tarde, ou de vez em quando sair com amigas. Ou você vai ter que suspender isso na sua vida ou reduzir drasticamente. Isso aí. Vai ter que, muitas vezes, trabalhar de segunda a segunda durante um período de tempo. Porque é preciso. Às vezes você também vai ter que ficar sem ver televisão. Dá para imaginar você ficar sem ver televisão? 1 ano, 2 anos, você 5 anos ficar sem ver televisão? Vamos colocar alguns filmes de vez em quando aí. Mas nunca mais você assiste televisão. Nunca mais. Tá bom, um filme por mês, 2 filmes por mês, tudo bem. Você entende? Isso é pagar o preço. Então, quando foi feita aquela pergunta lá, você é capaz? Você sabe que você é capaz. Agora você paga o preço. Paga o preço para realizar o seu objetivo? Se você responder sim a essa pergunta, eu pago o preço. Eu enfrento. Aí você está. Aí o seu objetivo está de bom tamanho. E em frente, porque é muito gostoso, sabe? No começo dói, mas depois você se acostuma com isso. Você se acostuma, né? Tem um momento do objetivo que a gente aprende, eu aprendi nas mentorias que eu fiz e ensino isso para os meus alunos, que é um momento assim que você bate num paredão. Aí, quando você bate nesse paredão, você tem 2 escolhas a fazer. Ficou muito difícil para você, você está em conflito. Você tem 2 escolhas para fazer. Aí, ou você volta, mas você pensa assim, puxa, mas se eu voltar, para onde eu vou? Eu vou lá para o controle do paradigma novamente. Muita gente chama de zona de conforto. Você vai lá para o controle, você vai continuar sendo controlado por seu paradigma. Bem, mas se eu arrebentar essa parede do terror, hã? E se eu não voltar? E se eu estourar essa parede? Aí você tem que pagar o preço. Você nunca vai desistir. Lembre, só fracassa quem desiste. Na verdade, o fracasso em si, não, a derrota em si não tem problema nenhum. Porém, quando você está caminhando para o seu objetivo e você fracassa nele, você fracassa, tudo bem, é um fracasso. Você recupera, não é como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E segue em frente, em busca do seu objetivo. Muita coisa aconteceu naquele filme que eu contei, mas ele levantou, sacudiu a poeira e seguiu em frente. Ele tinha um objetivo bem definido, que era salvar a vida do filho dele, nem que para isso ele mesmo tivesse que morrer. Então, siga em frente. Siga em frente. Sabe? Você sabe como funciona o judô? Quando a criança começa a aprender o judô, ela começa a aprender e recebe uma faixinha lá, que é a faixa branca. E dessa faixa, ela vai passando de faixa em faixa. Eu não sei como é que é a sequência dessas faixas, mas vamos dizer que é a faixa branca, a faixa... Parece que tem a branquinha com detalhes cinza, enfim. Não sei que ela chegou à faixa azul, faixa verde, faixa marrom, faixa roxa, faixa preta e tal.
Essa criancinha que começou a aprender ali na faixa branca, pode ser muitos de vocês aqui, estão ali na faixa branca. Agora, qual que é o teu objetivo? Qual que é ele? É chegar na faixa preta, não é verdade? Aí você chega na faixa preta. Então você pode dizer o quê? Eu sou o faixa branca que não desistiu. Aí você chegou no faixa preta. Vale a pena. Por isso que o seu objetivo tem que ser algo que valha a pena. Vai fundo. Seu objetivo não tem mudança de paradigma. Não existe a menor chance de você mudar seu paradigma, de você mudar a sua vida, se você não tem um objetivo. Não adianta tentar superar um paradigma negativo sem ter um método certo. Olha esse método aqui, deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês. Olha aqui, pessoal, esse método aqui, eu fiquei mais de um ano com ele, estudando com meu mentor, Bob Proctor. Então tem que ter um método certo para mudar o paradigma. E eu já tinha feito tantos cursos de imersão que vocês não imaginam o quanto eu fiz. Mas para mudar paradigma, você precisa de tempo. E precisa do método certo. Aquele monte de estudo que eu fiz para trás, olha, teve um estudo de imersão que eu fiz que eram 10 dias. Do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Não mudou nada. Não estou falando mal dos cursos de imersões, não. Para outras pessoas serviram, porque certamente elas estavam já num outro estágio de evolução do que eu, certamente no estágio mais avançado. Mas eu ainda não. E infelizmente eu não mudei. Mas comece. E o estágio inicial para você mudar sua vida, mudar seus paradigmas, é você estabelecer, primeiro, o que você quer da sua vida. E o que deve ser feito, então? A melhor forma, isso dito pelo próprio Bob Proctor, é você ter um mentor. Uma pessoa que lhe apoie. Olha, eu estou aqui agindo como seu mentor. E isso tem um motivo, porque pouca gente consegue sozinha. Segundo as pesquisas, as estatísticas, apenas 2% das pessoas conseguem sozinha. Então, olha, meus vídeos estão à disposição para você. Se você quiser algum dia, você pode fazer uma mentoria comigo, pode fazer um curso comigo. O bom disso é que você vai entender o processo passo a passo. E isso é bom. Tem pessoas que falam assim, eu não vou investir porque é muito caro. Bem, aí ela já está assinando, não é verdade? Ela quer continuar com aquela vida. Ela tomou uma decisão. Eu nunca parei de investir em mim. E já investi, francamente, acho que mais de uns 500 mil reais. Só em crescimento e em treinamento. Eu não me importo com isso. Eu faço porque senão eu fico na mesma. Eu não consigo evoluir com o mundo. E só eu consigo evoluir a mim mesmo. Só eu consigo. Então, à medida que você for crescendo, que você for evoluindo, vá buscando cada vez maiores informações, cada vez informações mais relevantes para a sua vida. E você vai perceber que tudo isso vai fazendo diferente. Eu estou oferecendo a vocês aqui nessas aulas, nessa série especial que eu chamei de lições de Bob Proctor, porque realmente são lições importantes que eu aprendi na minha vida. Eu aprendi. E você pode começar essa mudança ainda hoje. E você que está aqui desde terça-feira, já poderia ter iniciado na terça-feira, se você não iniciou. Não assista isso aqui apenas para chegar e dizer que lindo que ele falou. Não, eu não estou aqui para que você me ache lindo, não. Apesar de que eu sei que eu sou lindo, não é verdade? Essa carequinha ajuda bastante também, não é verdade, pessoal? Mas tudo bem. Se você acha que eu sou lindo, pode escrever aí, não tem problema, não. Eu não fico nem um pouco tímido com isso. Mas agora vamos a essa dica do dia, a dica importante do dia. É claro, como você já percebeu, quando a gente vai chegando aqui no final
da nossa aula, eu sempre passo uma dica importante para você. Porque eu quero que você evolua. Poxa, eu não estou aqui para parecer bonito, não, e muito menos para falar bonito, e muito menos para que você me ache bonito. Eu estou aqui para que você gere ação na sua vida. É por isso que eu estou aqui. Porque você gerando ação na sua vida. Já pensou eu encontrando com eu um dia no aeroporto, pegando um avião, aí você vai chegar para mim, você é o professor Francisco? Eu falei, sou eu sim. Por quê? Professor, você não imagina. Você não imagina o que aconteceu na minha vida por tua causa. Ah, eu acho que eu vou cair em prantos naquela hora ali, como já aconteceu comigo algumas vezes dos meus alunos. Então, eu não estou aqui para parecer bonito, muito menos para buscar seguidores. Não, não. Eu estou aqui para passar informações relevantes para você que eu aprendi e só consegui as mudanças depois que estudei com o mestre Bob Proctor. Eu sei que muitas pessoas não podem estudar com ele, porém, por isso é que eu estou aqui. Que eu sofri muito na vida e hoje eu quero trazer isso para você e que você faça bom proveito disso tudo. Mas agora vamos a para de conversa, Francisco. Vamos às dúvidas aqui, vamos às dicas importantes dessa manhã. Então, a primeira dica, como eu passei quase toda a aula falando, e leve isso muito a sério, sério. E se você não pegou a explicação de como você traz o seu objetivo para a tua vida, vá lá no vídeo 1 e assista lá, que você vai entender. No vídeo 1 e vídeo 2 lá, eu estou explicando em detalhes isso aí. Na aula 1 e na aula 2. E a outra dica é o seguinte, você tem que mudar paradigma, não tem? Ótimo. Para você mudar paradigma, você tem que mudar um hábito, não tem que mudar um hábito? Tem que mudar um hábito negativo. Então, o que você vai fazer? Como você vai fazer esse exercício? Para isso te ajudar. Você vai... Pega uma folha de papel, coloca na sua frente e pensa. Quais são os hábitos negativos que eu tenho na minha vida? Quais são os hábitos negativos que eu tenho na minha vida? Por exemplo, às vezes você tem o hábito de ser ciumento ou ciumenta, não é verdade? Às vezes você tem o hábito que você desconfia da pessoa que convive contigo, você tem o hábito de desconfiar. Às vezes você tem o hábito de desconfiar das pessoas, o hábito de desconfiar do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada. Olha, eu estou citando aqui esses hábitos porque muita gente pensa que isso aí é dela. Não é dela, não. Isso é um hábito que você tem. Então, você vai anotar nessa folha de papel os seus 6 hábitos negativos que você gostaria de mudar na sua vida. Anote os 6 hábitos. Talvez dê um pouquinho de trabalho para você. Se quiser anotar mais, anote. Por que nós estamos trabalhando no hábito? Porque, como eu expliquei no vídeo de ontem, o hábito é uma ideia que se cristalizou na sua mente subconsciente. Um conjunto de hábitos é um paradigma. Então, você vai trabalhar aqui no hábito. O hábito é a ideia. Depois que você escreveu ali os 6 hábitos, você escreva a nova ideia. Entendeu? Eu tenho o hábito de ser ciumento. Né? Hábito de ser ciumenta, de ser ciumento. Qual é a forma que você deve escrever para mudar esse hábito? Uma pessoa que é ciumenta é uma pessoa que não confia, que é desconfiada. Bem, daí para que ela mude esse hábito, ela tem que passar a confiar na pessoa amada. Então, eu confio no meu, é um novo hábito. Então, você vai escrever os hábitos negativos que você tem e depois você escreve como você gostaria, a mudança desse hábito, o contrário dele. Então, você vai escrever 6 hábitos e o contrário dele. Ok? Você tem o hábito de gastar mais, você gasta demais. Qual é o novo hábito que você vai implementar? Esse novo hábito começa com uma nova ideia. Eu vou fazer um controle
dos meus gastos. Geralmente, a pessoa que gasta mais, ela não tem controle dos gastos. Então, você vai em busca de uma planilha, você vai fazer o controle dos seus gastos, para você implantar um novo hábito, que é o hábito de gastar menos. Então, assim, você vai analisando o que tem de ruim. Veja pelos resultados que você tem na vida. O que tem de ruim acontecendo comigo? É provocado por um hábito. E daí você traz o contrário disso, e isso é o novo hábito que você vai implantar na sua vida. Esse é o exercício para você fazer hoje, tá bom? E amanhã eu vou te dizer o que você vai fazer com esses hábitos negativos, ou com esses hábitos positivos, com essa nova ideia positiva para você internalizar na sua mente subconsciente. E isso começar a fazer parte da sua personalidade, da sua cultura. Não é dizer que você vai se livrar do hábito negativo, não. Você não vai se livrar dele, não. Ele vai continuar dentro de você. Porém, agora você está assumindo o controle da sua vida. Você entende? Você assumiu uma nova ideia. Então, aquela ideia negativa, antiga, ela vai começar a enfraquecer. Porque você assumiu essa nova ideia. E dessa forma, você vai, desde o princípio, se fortalecendo grandemente. E esse fortalecimento vai te dando condições para você ser uma pessoa melhor, para você sair ali do grupo das massas, o grupo que segue as massas, que faz tudo o que as massas fazem, que acreditam em tudo o que as massas acreditam. Você vai começar a sair desse bolo e você entra num novo nível de consciência, que é o nível de aspiração, onde você está aspirando a algo melhor na sua vida. Tá legal? Essas são as informações de hoje, essa terça-feira, essa quinta-feira linda, dia 26 de março. Daqui uns dias começa o outono, e no outono a gente vai ter um friozinho aí, não é verdade? Não, hoje não é terça, hoje não é quinta, não, hoje é sexta-feira. Olha que bobagem a minha. E digo mais, amanhã tem também, amanhã tem aula. Eu escolhi ir até sábado, então amanhã, sábado, às 7 horas, nós vamos ter a nossa aula 5 dessa série, Lições de Bob Proctor. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tenho tentado mudar os hábitos negativos há muitos anos, sem sucesso. Como mudar? Então tá aí, Marta. Olha, você está aqui comigo desde segunda-feira, que eu tenho te acompanhado. Sem objetivo, esqueça. Sem pagar o preço, esqueça. Exatamente isso que vai fazer mudar. Tá bom, Marta? Exatamente isso que vai poder mudar. Agora, podemos ajudar de várias formas. Uma das formas é exatamente essa forma que eu acabei de falar aqui. Exatamente ela. Você vai pegar os teus hábitos negativos, pegue 6 só, porque se for relacionar tudo, nossa, pode dar um livro isso aí. Então, só pegue 6, os mais importantes. Por exemplo, comer demais, né? Pode ser um hábito negativo. Perfeito? Pegue os 6 hábitos negativos. Aí você escolha o positivo dele, como seria se fosse positivo. Amanhã vocês podem fazer esse exercício hoje, e amanhã vocês podem até colocar aqui para mim, aí eu vou ver se dá certo. Não, Francisco, o meu hábito negativo é esse. Vê se está certo a forma que eu coloquei ele positivo. O positivo é a nova ideia, que é o oposto, tá bom, gente? Ele é o oposto do hábito negativo. Então, vê se o meu positivo está correto. Aí amanhã eu vou olhar para você e vou dar a minha opinião aqui também. Ok? É só assim, Marta. Você desculpe, olha, eu sou muito verdadeiro, muito sério no meu trabalho. E eu jamais vou falar alguma coisa que não é verdade aqui. Então, você só consegue mudar dessa forma. É primeiro escolhendo o seu objetivo. Poder eu sei que você tem. Poderosos nós somos, todos nós somos. Então, poder eu sei que todos vocês têm. Agora, pagar o preço, são poucos que pagam. Então, você tem que assumir isso, a pagar o preço. Como foi aquela história que eu contei na terça-feira daquela mulher que pagou o preço, lá que eu contei que ela estava incondicional daquele filme, né? Ela pagou o preço.
E como eu contei a história hoje desse filme do Denzel Washington, ele pagou o preço. Parece que ele foi julgado e foi liberado lá, enfim, mas ele pagou o preço. Então é pagar o preço. E às vezes nós não suportamos isso. Sabe, tem uma coisa também. Quando a gente não está aguentando mais, e eu quero que você leve isso aqui para a tua vida. Quando a gente não está aguentando mais, eu estabeleci esse objetivo, mas parece que está dando tudo errado, eu não estou mais aguentando, tanta pressão, eu não estou mais aguentando isso. Eu sei que isso aí talvez já tenha acontecido contigo, mas eu vou te falar, é que você está quase lá. É impressionante, olha, quando você estabelece algo, quando você tem um objetivo definido na sua vida, e que você não está mais aguentando, é porque dentro de você tem conflito. E o que é esse conflito? O conflito é o seguinte, é o paradigma que está lá e o novo paradigma que está entrando. Olha que loucura que é. Eles estão lado a lado na sua mente subconsciente e são antagônicos, totalmente adversos um do outro. Aí você fica nessa situação. Existe esse conflito. E só existe uma forma de você acabar com esse conflito, que é você aumentar o seu foco, a sua imaginação para aquilo que realmente você quer. Porque quando o paradigma que está lá registrado na sua mente subconsciente, quando ele se sentiu ameaçado, ele reagiu. Porque você levou muito a sério a sua ideia, entendeu? Você pagou o preço. Você bateu na parede. Você está ali batendo a cabeça na parede, tentando derrubar a parede com a cabeça. Mas aí, por que isso? É o nosso pior momento, porque existe o conflito. Então, quando você está nesse conflito, acredite em mim, é porque você está quase lá. Insista, persista, visualize, imagine. E não olhe muito para o negativo, não. Porque é o seguinte, se você resolver voltar, você sabe que volta para a escravidão do paradigma. Então persista, insista, pague o preço que for, mas derrube essa barreira, derrube essa parede. E do outro lado dela está a felicidade, que você talvez nunca tenha experimentado na sua vida. Então, na maior dificuldade, no maior desespero seu, acredite, do outro lado, bem pertinho de você, está a sua salvação. Acredite. Tá ok? Muito obrigado por mais esse momento junto com vocês. Vocês são maravilhosos, chegam aqui cedo, isso é muito legal e eu gosto muito. Então, faça o teu exercício. Espero que você tenha anotado. Se não anotou, assista novamente o vídeo aí, vai na parte aí que eu falo do exercício. E amanhã eu vou dizer para você o que você vai fazer com esses novos hábitos ali que você quer implantar na sua vida. Lembre-se, muda o hábito. Quando você mudou o hábito é porque você já teve uma nova ideia. Essa nova ideia vai fazer mudar esse novo hábito. Esse novo hábito vai fazer mudar um paradigma. E um conjunto de hábitos negativos que você consegue mudar na sua vida, muda alguns paradigmas. Ele causa algumas transformações nos paradigmas que existem em você hoje, como foi citado pela amiga aqui, tentando mudar os hábitos negativos há muitos anos, sem sucesso. Então, esse do sem sucesso pode ser um hábito. Eu faço, mas não tenho o hábito de ter sucesso. Isso pode ser um hábito, entende? Às vezes a gente descobrir que hábito está nos controlando, às vezes é meio complicadinho. Quando a gente vai fazer uma coisa, quando a gente tenta mudar, nós já temos o hábito de desistir. O hábito de desistir. Veja se você não tem esse hábito. Aí você pode tentar de tudo que é forma que não vai conseguir.
Isso pode ser um hábito grave, e pode ser um hábito grave para muitas pessoas. Legal, então? E lembre-se do que disse... eu esqueci o nome, mas ele diz o seguinte, que vencedores... A diferença de vencedores e de perdedores é que os vencedores fazem coisas que os perdedores não gostam de fazer. Mas eles as fazem mesmo sem gostar. Mas sabe por que eles as fazem? Porque eles têm um objetivo. E esse objetivo ele é muito maior do que qualquer paradigma. Então ele enfrenta qualquer um. Pode ser o pesadelo que for, ele está lá enfrentando. Ok? Entende? Então tá ok. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, Marta. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui nesse momento. Ler livro não ajuda, tá bom? Ajuda quando você lê um livro e está entendendo o livro, você volta no livro, entende de novo, volta no livro de novo, lê de novo, volta no livro de novo, lê de novo, volta no livro de novo, lê de novo, volta lá e lê de novo. Você lê umas 50 vezes, aí eu acho que você está, sabe? Não é ler o livro uma vez e pronto, você tem uma ideia, mas você não mudou dentro. Para mudar dentro, você tem que passar pelo livro de novo, passar pelo livro de novo, passar pelo livro de novo. Esse livro aqui, que é o Você Nasceu Rico, acho que eu já passei por ele umas 50 vezes. Aí eu gravei o audiolivro também, né? Então tem o audiolivro, para quem quiser adquirir. Legal? Procure aí que você encontra aí. Tem a Livraria de Curitiba, e o audiolivro pode ser adquirido integralmente na Toca Livros. Aí, mas não é uma vez só não, tá bom? Volte sempre, volte sempre. Cada vez que você volte, você descobre coisas que você não tinha dentro de você. E você continua evoluindo a sua vida. Você volta no livro, olha, eu não tinha percebido isso aqui não. Mas não é que você não percebeu o que está ali. Você percebeu da outra vez também. Só que o que você não tinha era algo dentro de você que disparava o gatilho para você entender. E daí você começa a entender. Tá bom? Agora, ler é muito importante. Agora, ler um único material, mais de 50 vezes, como eu já fiz com esse aqui. Hoje eu estou lendo um livro que é dessa grossura assim, e olha, cada capítulo é umas 2, 3 vezes. Que eu já vou no capítulo, já volto, vou no capítulo, volto, aí eu sigo em frente. Mas eu já estou programando a nova leitura de todo esse complexo. Mas tá legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por essa manhã maravilhosa de sexta-feira, dia 26. E amanhã, sábado, às 7, estarei aqui novamente com a 5ª aula dessa série Lições de Bob Proctor. Beijo no coração, um abraço apertado.